construir uma sociedade mais justa do que essa que já está. A gente não pode ser como os nossos pais, como dizia lá o grande Belchior. Gente, me chamo Celso Melo, não quis fazer alteração do meu nome para o nome feminino, porque o meu nome civil é bastante conhecido. Né? Já palestro faz bastante tempo, já milito na causa da educação há muito tempo. Fui ler Karl Marx quando eu tinha meus 18 anos, entrei em contato com as obras socialistas em Engels, Marx com 18 para 19, não entendi muita coisa, mas fui entender depois com um antropólogo da USP, né, como bandeira de luta, a ideia socialista de entender o mundo. Muita coisa do socialismo a gente reprime, a gente entende que nós temos aí líderes socialistas, líderes capitalistas, truculentos, né, em todos os lados. E, enfim, o que eu vou conversar com vocês hoje é muito mais, assim, relacionado à nossa pedagogia, relacionado ao nosso fazer como professor, como futuro professor, como cidadão, como educador, como educacionista, como dizia como dizia Cristóvão Buarque, senador da República, e o próprio Darcy Ribeiro, que eu amo de paixão, né, que escreveu lá a Formação, que é o Povo Brasileiro, em 86, que é um dos meus livros que eu sou apaixonada. A Formação, o Povo Brasileiro, do grande antropólogo e ativista, um grande indigenista também, Darcy Ribeiro. Gente, primeiro, boa noite a todas e todas novamente. Se eu estiver falando bastante ou falando rápido demais, porque eu costumo palestrar, costumo das minhas aulas, falar extremamente rápido, porque como eu estudo muito, leio bastante, entender a diferença entre gestão e liderança. Como diretora de escola, eu tenho que entender de gestão e liderança. Eu não posso ser uma coisa apenas, que senão estou fadado à escassez, estou fadada a ser extirpada pela própria sociedade e pelos próprios estudos. A gestão, para você ser um bom gestor, você tem que ser um administrador. Você tem que conhecer a sua escola, você tem que andar pela sua escola a todo momento, você conhecer a rotina da sua escola, dos seus professores, você conhecer os seus alunos, você conhecer o entorno da sua escola. E o líder é diferente, né? A gente tem uma ideia diferente de líder. Por isso que gestão e liderança, em suas essências, são diferentes. O líder, nós temos um conceito de liderança, olhando pela história, por exemplo, nós temos grandes líderes que se tornaram vultos históricos, né? E esses líderes de esquerda, esses líderes de direita, eles tinham um sonho e um objetivo. Então, futuros professores, sejam bons gestores, sejam bons líderes, né? Mas mesmo como professor, eu tenho que ser um bom líder, né? Se eu sou um bom líder dentro da minha sala de aula, eu vou fazer com que todos os meus alunos e pais vistam a camisa da educação de qualidade, aquela educação concatenada, aquela educação espiral, onde todos aprendem em consonância, todos constroem conhecimento, porque dentro da escola, dentro da tessitura da escola dessa miríade, né, de talentos que a gente tem ali dentro, a gente tem que entender que o objetivo maior é a aprendizagem significativa. É isso que eu quero. Falou-se muito tempo atrás, comparou-se a escola com uma empresa, né? O professor doutor, certa feita, numa palestra na USP, na cidade universitária em São Paulo, há 8, 9 anos atrás, eu estava lá no auditório e ouvi claramente ele dizendo que tentou-se comparar, tentou-se fazer e deu errado. Então, olha, nós não podemos comparar a escola com uma empresa. A empresa produz parafuso e obtém o lucro do parafuso. O objetivo da empresa é o parafuso e o lucro. O objetivo da escola é construir um ser digno, né? E não visa o lucro. Nós temos que emprestar da empresa os meios, não os fins. Os meios, que é a racionalização dos custos, a racionalização das formas, das alternativas de mudança dentro da escola. Isso é Vitor Henrique Paro,
das grandes referências quando se fala em administração escolar. Antigamente, escola, nós vamos entender de liderança e de gestão. Então, a gestão, o diretor tem que ser um bom administrador e um bom líder, é aquele que vai motivar a sua equipe, tanto a equipe de professores, de inspetores, de funcionários. Ele vai ser um líder sociocomunitário, onde ele vai envolver toda a comunidade e fazer com que todos eles comprem a ideia de que educação de qualidade se faz com união. É isso mesmo, está lá na Constituição, né? Tem uma expressão que se chama Gemba. O que é Gemba? Assim que eu assumi a direção, eu conversei com todos os meus funcionários, com todos os pais, e falei para eles que eu estaria no chão da escola, estaria com todos eles, desde que eles também se propusessem estar comigo. Mais fácil. Por isso que todos nós temos que ter um foco. Como disse Leandro Carnal, mirar em Alexandre o Grande e fazer de tudo para que a gente chegue em Alexandre o Grande. Se não der certo, pelo menos Alexandre o Médio, nunca o pequeno, nunca a mediocridade, né? Então, sempre estudando. O estudo constante, a gente chama de formação continuada. A faculdade, ela é importante, imprescindível, freirianamente falando, porque ela vai fazer com que você, aluno, seja estimulado a pesquisar, a constante pesquisa, a constante busca. Pós-faculdade, a gente não estaciona. Por isso que o Cristóvão Buarque, quando disse que o diploma tem que ter um prazo de validade, muita gente se alardeou, ele estava correto. O diploma tem que ter prazo de validade se o profissional da engenharia, da matemática, da medicina, da docência estacionar. Se ele congelar, o seu diploma está fadado à extinção, à extirpação. Né? Constantemente buscando, estudando. Eu leciono há 23 anos, estou na direção há 4, e todo dia eu entro em contato com literatura. Todo dia eu leio. Hoje, essa, né, ele tem esses três perfis, que é o perfil administrador, ele administrar a sua escola, ele tem que entender o que acontece na sua escola, logicamente, para entender o que acontece na sua escola, é o Gemba, ele tem que ir ao chão, ele tem que conhecer, ele tem que andar, ele tem que visitar sala por sala, dar bom dia para todo mundo, conhecer todo mundo pelo nome, conhecer todos os alunos pelo nome. Muitas vezes é importante conhecer os pais, todos os pais pelo nome, fazer um esforço, né? Fazer aí uma memorização e conhecer todos esses pais. Eu, há 4 anos, eu fico na frente da minha escola cumprimentando pai por pai. E depois, com o tempo, você vai conhecendo. Enfim, a gestão democrática, ela está prevista lá na LDB, nos seus artigos 14 e 15. Nós sabemos que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, essa é a nossa terceira Lei de Diretrizes e Bases, nós já tivemos duas outras, né? A 5692, ela antecedeu a LDB 9394/96, sabemos que a nossa Constituição é de 1988, também conhecida como Constituição Cidadã. Nós, com o advento da Constituição, a gente sai de um período ditatorial, né, e entra num período republicano, a gente chama esse período agora, a partir de 85, de Nova República. E nós temos uma constituinte para eleger, para criar uma nova Constituição, nossa sétima Constituição de 88. E a Constituição de 88 prevê a criação de uma nova LDB, a promulgação de uma nova LDB. E em 96 é promulgada a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, né, que dirime aí, ela determina inúmeras diretrizes para a educação nacional, ela apresenta um grande avanço para a educação nacional, e nos seus artigos 14 e 15, ela trata da gestão democrática e participativa, falando esses três viés, o diretor como administrador, o diretor como supervisor pedagógico, e o diretor como esse líder sociocomunitário, né? O diretor administrador, eu falei para você, a gente vai a campo, como diz as religiosas, né? A gente vai a campo. Você vai conhecer a rotina, vai conhecer aonde surgem os problemas, você vai estar junto, praticamente, você vai estar quando o problema está brotando, e aí você
como gestor, vai entender como que brota aquilo. Não através de relatório, através de alguém falando para você, alguém mandando um zap para você, que você vai entender. Então, ao contrário, quando o diretor ele toma essa iniciativa, ele sai da sua mesa, primeiro que eu nunca tive sala, né? E ele vai conhecer, ele vai a campo, vai visitar a sala, vai conhecer os alunos, passa-se um tempo, ele entende, ele conhece bastante a sua realidade. Isso é um passo importante, né? Como supervisor pedagógico, ele vai ajudar o seu coordenador a atuar junto com seus professores, porque o nosso foco é fazer com que esse aluno ele aprenda todo esse conhecimento que nós temos, que a gente criou ao longo desses nossos 5.000 anos de conhecimento. A gente fala aí da escrita, mas nós temos outra forma de conhecimento e tecnologia. Fazer com que esse professor ele faça com que essa criança entenda da forma mais significativa possível, né? Para que a gente crie, além do conteúdo, além dessa competência, crie nele também habilidade, né? Muito se fala a nossa BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, que hoje ela é comum para todo o território nacional. Imprescindível que esse diretor também esteja junto com o coordenador, assim como eu estou, esteja junto com os professores, entendam como eu vou fazer, como eu vou trabalhar com a mediação. É como fazer, por exemplo, com que o meu aluno que tenha dificuldade, ele chegue no patamar parecido com um aluno que não tem. Lógico, não quero ninguém igual. Essa não é a função, deixar todos iguais. Todos iguais, a gente remete à homogeneização. Homogeneização é o óbvio. E óbvio ninguém quer. Quem quer o óbvio é a mídia, quem quer o óbvio é o governo. A gente não quer óbvio, a gente não quer criança óbvia, a gente quer criança plena, né? A gente quer um sujeito histórico. Eu não quero criar um sujeito histórico. Então, eu quero uma criança que não seja óbvia, não seja medíocre, né? E aí, nós vamos, o diretor também atuando dessa forma como supervisor pedagógico, e uma outra função do diretor é a função de líder sociocomunitário, que ele tem que organizar um conselho de escola na sua escola, para que ele ouça os anseios da sua comunidade. Esses três itens, esses três perfis, esses três fatores, né, que o pensador Antônio Carlos Gomes ele trata muito bem, que a gente usa isso como depois do diretor entender esses três perfis, o diretor ele tem que sentar com a sua comunidade escolar e com sua comunidade local, e eles vão elaborar um documento que é identitário da escola, que muitos países de primeiro mundo, de vanguarda, como a Finlândia, que é um dos primeiros do ranking do PISA, a China, gente, que sagrou-se como um dos melhores países do mundo em educação também no ranking do PISA, o Japão, países de vanguarda, a Islândia, a Suécia, todos já tinham essa identidade escolar há 30 anos atrás. Nós só começamos a pensar a partir da Constituição de 88. Foi promulgada a LDB em 96. Nós começamos a falar em projeto político pedagógico, não tem nem 10 anos. A ideia do Bolsa Escola, do Cristóvão Buarque, lá na década de 90, era ter uma contrapartida dos pais. Os pais receberiam um valor e, em contrapartida, despenderia de um tempo para ir para a escola, para ajudar o seu filho a fazer uma tarefa, para participar de uma reunião, para participar de um projeto que a gente estava observando, né? Ociosidade dos pais, né? Então, o projeto do Bolsa Escola, que foi copiado depois por mais de 20 países, deu certo nos 20 países, mas não deu certo no país que criou, né? Depois ele tornou-se assistencialista. Ele vira o Bolsa Família, né? Desvincula do caráter educativo.